Bora, galera! Temos aí, ó, quadro novo, mágica, funcionando como sempre, a coisa aqui flui bonito. Vamos de regras especiais. Bom, galera, de acordo com as regras especiais, vamos verificar aqui quem recebe acento. Por exemplo, ditongos abertos. Os ditongos abertos são el, ei e oi. Só que um detalhe, tá? O ditongo aberto só recebe acento agora em final de palavra. Num outro momento, antes do novo acordo, qualquer palavra que tivesse ditongo aberto era acentuada. Heróico, ideia, geleia, plateia e uma série de outras palavras. Agora não. O ditongo aberto só pode receber o acento se estiver no final de palavra. Ou seja, se for um monossílabo tônico ou se for uma palavra oxítona. Então nós temos aí, ó, céu, res e moi. São acentuadas, por quê? Porque tem ditongo aberto. Diferente da parte das regras fundamentais, eu não posso colocar oxítonas e monossílabos tônicos acentuadas pela mesma regra. Eu não posso dizer que ali tem a mesma regra. Agora aqui eu posso. Eu tenho céu, res e moi, são acentuadas pelo mesmo motivo de troféu, anéis e herói. Por quê? Porque aqui não me importa se é ditongo, não me importa, perdão, se é oxítona ou se é monossílabo tônico. Me importa que eu tenho ditongo aberto. Então, se tenho ditongo aberto, no final da palavra eu vou acentuar independente de qualquer coisa, apenas em final de palavra. Bom, ainda nessa questão das regras especiais, chamamos a atenção para a questão dos hiatos. Outra regra que sofreu, mudanças com o novo acordo. Em outro momento, os hiatos eram acentuados o e e, palavras como vou, enjoo, o pacote do credelever, que era creem, deem, leem, veem, tinham acento, não tem mais. A questão do hiato acentuado ficou apenas o i e o u. Você tem algumas situações sobre a questão do hiato. Então, a regra é i e u isolados na sílaba ou seguidos de s. Por exemplo, a palavra açaí. Temos aí a palavra açaí. É uma oxítona, última sílaba mais forte. Terminada em i. Era para ter acento? Bom, de acordo com a regra fundamental, não. Mas estamos falando das regras especiais. Então, se a palavra recebe acento e não está na regra fundamental, a regra especial precisará explicar essa acentuação. Aqui, por exemplo, baú, mesma situação. Seria aí uma oxítona, só que terminada em u, só recebe acento pela regra do hiato. Dá uma consertada aqui de leve. Eis aí a palavra baú. País. Está aqui, ó. O i está acompanhado do s. Então, ou eles estão isolados na sílaba, ou eles estão seguidos de s. Por exemplo, a palavra balaústre. Está aqui o u acompanhado do s. Então, assim que funciona. Ou está sozinho na sílaba, ou está seguido de s. Porém, pessoal, é preciso nós atentarmos aí a algumas exceções. Podemos observar aqui, ó, algumas exceções. Por exemplo, não acentuaremos o i ou o u se eles vierem isolados na sílaba, mas antes do dígrafo NH. Então, palavras como moinho e rainha, por exemplo, não recebem acento, porque, embora o i fique sozinho na sílaba, ele está antecedendo o NH. Outro ponto importante, não serão acentuados os hiatos, no caso do i e do u, isolados na sílaba, se vierem após ditongos. Eis aqui também essa outra observação. Porém, essa observação de palavras como feiura, baiuca, bocaiúva, tem exceção. Por quê? Se você tiver esse hiato após um ditongo no final de palavra, esse cara receberá acento. Temos aí duas exceções, que são as palavras Piauí e Tuiuiu. Beleza? Então, com relação à regra do hiato, fica a dica, cuidado com essas exceções, antes de NH ou após ditongo, se não estiver no final da palavra. Ok? Para finalizar,
nós temos aqui os acentos diferenciais. Bom, a função desses caras é fazer uma oposição de alguma maneira, ou a questão do número, ou a questão do tempo, ou até mesmo a questão de classe gramatical. Por exemplo, o primeiro aspecto do acento diferencial dá conta dos verbos ter e vir no presente na terceira pessoa. Eu posso dizer que atualmente ele tem, atualmente ele vem. Presente. Se eu passo para o plural, eu colocaria atualmente eles têm, atualmente eles vêm. Bom, se levasse em consideração a regra fundamental, mesmo o verbo sendo um monossílabo tônico, a terminação não me permitiria acentuar. Só que eu teria duas formas idênticas, de maneira que eu não saberia o que é singular e o que é plural, caso o sujeito não estivesse presente. Então, como saber o que é singular e o que é plural? Faço uso de um acento diferencial. Então, no singular, o tem e o vem não serão acentuados. Porém, se eu passar para o plural, o acento entra em cena. Então, eu posso dizer que eles têm ou eles vêm. Bom, podemos observar aqui, que nós temos uma informação bastante importante, que os verbos ter e vir dão origem a outros verbos, como convir, advir, manter. Se você tiver um verbo derivado de um desses caras, você terá acento tanto no singular quanto no plural. Por quê? Porque aí as formas verbais vão se enquadrar na regra das oxítonas. Então, quando você tiver um verbo, por exemplo, como manter, eu vou dizer que ele mantém e eles mantêm. Vou acentuar as duas formas, tanto singular quanto plural. Só lembrando, singular, acento agudo, e plural, mantenho o uso do acento circunflexo. Ok? Com relação ao segundo tópico, nós temos o verbo poder. Bom, o verbo poder, ele tem a questão da troca de fonema, porque você pode dizer que hoje ele pode, ontem ele pôde. Existe uma diferença no fonema O para o fonema O, só que essa forma, essa mudança fonética é marcada pela presença do acento. Então, quando eu uso a forma no passado, eu vou acentuar. Então, eu posso dizer que ele pode, o pode aqui seria presente. Quando eu digo que ontem ele pôde, aqui eu tenho a forma verbal no passado. Beleza? Então, presente sem acento, passado com o acento circunflexo. Ok? Com relação ao terceiro e último tópico, nós temos aqui uma oposição entre verbo e preposição. Se relembrarmos o início de nossa aula, nós vamos observar aí que nós temos uma referência ao que é monossílabo tônico e o que é monossílabo átono. Bom, os monossílabos tônicos são as palavras que têm autonomia fonética, dentre elas o verbo. Já os monossílabos átonos são os caras que não têm essa autonomia fonética. Entre elas, por exemplo, você tem a preposição. Então, se eu tiver que optar por acentuar uma das formas, obviamente eu vou acentuar quem é monossílabo tônico. Então, quando você se deparar com um por acentuado, saiba que você tem um verbo. Porque se o por for uma preposição, não iremos acentuar. Ok? Então, esses são os acentos diferenciais que também fazem parte das regras especiais de acentuação gráfica. Beleza, pessoal? Então, finalizamos a acentuação, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!